boa noite. Está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que hoje recebe mais um candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro, o candidato do PCB, Ney Nunes. Boa noite, candidato. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos vocês que estão em casa. É um prazer recebê-lo aqui no Jogo do Poder para essa entrevista. E eu começo com uma pergunta clássica. Por que razão o senhor quer ser governador do estado do Rio de Janeiro? Ricardo, o PCB resolveu nessas eleições lançar candidaturas próprias a nível nacional e em quase todos os estados da federação. Fundamentalmente, a gente vive uma nova conjuntura a nível nacional a partir das grandes manifestações que ocorreram ano passado, né? E nós participamos desse sentimento de indignação da população com todo esse descaso que está aí com a coisa pública, né? Então, a nossa candidatura vem nesse sentido, de se juntar a esse coro, né, esse caminho de mobilizações contra tudo que está acontecendo no nosso país. O senhor tem mais 1% na última pesquisa do Ibope, em torno disso. Muito bem. A sua candidatura, ela não tem coligação. Como o senhor disse, o PCB não fez coligações, e especialmente no Rio de Janeiro não fez nenhuma coligação. Nacionalmente fez poucas e no Rio não fez nenhuma. O que lhe faz crer, apesar de estar sem nenhum tipo de coligação e também estar com 1%, que possa vencer os obstáculos de uma candidatura ao segundo estado mais importante do Brasil e chegar à vitória? É verdade. A gente conta fundamentalmente com a indignação popular, né? Você vê essas 4 candidaturas que estão sendo badaladas aí pela mídia há mais de um ano, né? Elas declararam aí que vão gastar mais de 180 milhões na campanha eleitoral. Da onde vem esses recursos? São das empreiteiras, dos bancos, das concessionárias de serviço público, né? É para eles que eles vão governar. Nós acreditamos que a indignação popular, né, pode dar um novo salto na política no estado do Rio de Janeiro. Além do aspecto ético, sobre o qual o senhor fez uma abordagem aqui agora, do ponto de vista programático, de realizações, de visão administrativa, o que diferencia a sua candidatura das demais candidaturas? Olha, fundamentalmente, o Ricardo, a gente vive há mais de 20 anos, aqui no Rio de Janeiro especialmente, um processo de transformar o serviço público, os serviços essenciais para a população em mercadoria, em objeto de lucro. Foi feito assim com a saúde, com a educação, com os transportes, né, em várias situações. E todos esses serviços pioraram, né? Eu queria dar o exemplo aqui da saúde pública, né? Ela foi privatizada por dentro com essas chamadas organizações sociais, OS. Uma UPA custa 3 milhões por mês, a gestão de um hospital mais de 20 milhões e a população sofrendo com a falta de qualidade desse serviço, chegando numa UPA e levando dias e semanas para conseguir uma internação no hospital, né? É um quadro caótico no Rio de Janeiro, a saúde pública. Assim como os transportes, com a maioria dos trabalhadores gastando mais de 4 horas no seu deslocamento casa-trabalho, né? Fundamentalmente, a gente tem um outro projeto. A gente quer reestatizar esses serviços, trazer para a responsabilidade do governo, contratar com concurso, através de concursos públicos, qualificando os funcionários para melhorar o atendimento à população. O senhor falou nas UPAs, então vou ficar nelas. Qual é a sua visão das UPAs? E uma pergunta mais objetiva, mais assim, decisiva. O senhor mantém as UPAs caso se eleja ou não? Olha só, nós entendemos que todo o programa de governo e o de saúde pública tem que ser alterado, né? Nós acreditamos na saúde pública preventiva, né? Um Estado e um país que não começa a tratar da saúde no saneamento básico vai ter muito mais problemas mais adiante, né? Dados da própria ONU indicam que cada real investido em saneamento básico, você poupa R$4 em despesas de saúde pública, né? Então, a saúde pública começa pelo saneamento básico. Eu vou dar um exemplo bem concreto aqui. No orçamento de 2013, estava reservada lá uma verba de 700 milhões para o orçamento básico, que já é muito pouco. Além de ser muito pouco,
essa verba, na hora de executar o orçamento, ou seja, na hora de investir dos gastos, foram aplicados apenas 16% desse valor, né? Ou seja, se você não investe em saneamento, né, todo o teu projeto de saúde pública começa a ser comprometido por aí, né? Bem, eu sei que o ideário do PCB defende a estatização e você defende a extensão da estatização também à saúde. Mas os hospitais públicos do Rio de Janeiro têm um histórico estatizante. Todos eles, obviamente, por serem públicos, eram geridos ou pelo governo federal, ou pelo governo do estado, ou pela prefeitura. Os hospitais federais, eu quero me fixar aqui, eram referência nacional. Hospitais públicos, o Hospital dos Servidores era um hospital referência no Brasil. O então presidente, na época da ditadura, General Figueiredo, veio se operar no Hospital dos Servidores, tido como referência nacional. Com o passar dos anos, os hospitais públicos foram sucateados e o padrão de atendimento, de prestação de serviço nos hospitais públicos caiu assustadoramente. O que se fez, pelo menos a ideia que se tinha, de se recorrer às OS, era para tentar, através de uma parceria com a iniciativa privada, recuperar esse padrão de atendimento que se esvaiu durante o período em que somente o poder público administrou a saúde. Há algum tipo de incoerência a isso? Quer dizer, qual é o seu diagnóstico sobre essa queda de qualidade dos hospitais públicos geridos ou pelo governo federal ou pelo Estado? Como é que você vê esse processo? Ricardo, a sua pergunta é excelente, né? No início dos anos 90, nós fomos invadidos com uma propaganda de que era necessário privatizar, reduzir o Estado para investir justamente em saúde pública, educação e segurança. Hoje, passado mais de 20 anos, qualquer pesquisa indica que os maiores problemas levantados pela população são saúde pública, segurança e educação. Ou seja, isso era uma falácia, né? E o dinheiro continua indo para o ralo aonde? Na privatização do serviço público. Então é necessário retomar o serviço público, é necessário que o governo retome a sua responsabilidade e não fique aí terceirizando. Isso provoca redução salarial, né, rotatividade no emprego entre esses profissionais e mau atendimento, péssimos serviços para a população. Vamos falar de um outro tema importante, vamos falar de segurança pública. O principal projeto do atual governo de segurança pública são as UPPs. Esse projeto, de certa maneira, conteve, o trânsito livre de traficantes com armas dentro das comunidades. Pelo menos não se vê, de maneira ostensiva, o trânsito de traficantes com armas nas comunidades pacificadas. Há pelo menos algum temor, a polícia não vai de vez em quando à comunidade, a polícia se instalou dentro dessas comunidades. Qual é o seu diagnóstico sobre as UPPs e que tipo atitude o senhor teria em relação a elas, caso se eleja governador do estado do Rio de Janeiro? Ricardo, eu acabei de ter acesso a alguns dados do próprio Instituto de Segurança Pública, que é vinculado à Secretaria Estadual de Segurança, e esses dados demonstram que os índices de criminalidade só fazem crescer em nosso estado. O roubo a pedestre, roubo de rua, aumentou em 40%, latrocínio mais de 30%, os homicídios bateram recorde desde 2009, nesse primeiro semestre de 2014. Ou seja, nós vivemos uma situação de verdadeira insegurança pública. A nossa proposta é rever completamente isso, não só o PP, toda a política de segurança. É inadmissível que se façam operações de guerra, verdadeiras operações de guerra em áreas densamente povoadas. Nós estamos vendo aí cotidianamente pessoas inocentes, crianças, idosos, mulheres, morrerem dentro de casa, com balas atravessando portas, janelas e paredes. Isso é inadmissível. A política de segurança, no nosso entender, tem que ser a mesma na Zona Sul, no centro, no subúrbio, na periferia e na favela. Hoje nós temos meios tecnológicos de investigação para conter e combater a criminalidade de outra forma que não essa.
usando de violência indiscriminada e que acaba afetando, tendo vítimas entre a própria população. Caso o senhor se eleja governador, o senhor acabaria com os UPPs? Com certeza, eu ia rever completamente. É necessário um policiamento comunitário, mas controlado pela própria população. A população tem que participar dessa política de segurança. Ok. Eu vou fazer um rápido intervalo. O Jogo do Poder está entrevistando o candidato do PCB ao governo do Estado, Ney Nunes.